O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, esse que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, esse que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, mas tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre, o tempo é o professor. Aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão. Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade amiga que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco agora, nos trazendo paz e luz no coração. Quero aqui agradecer desde já aos nossos amigos da Confraternização Espírita Baiana pelo convite para estarmos aqui realizando este nosso encontro no dia de hoje, para falarmos sobre esse tema, não é? Que é a questão dos nossos problemas atuais, as dificuldades que nós estamos enfrentando nos nossos dias. O nosso tema de hoje é os dias atuais
e as nossas dificuldades. Portanto, vamos falar um pouco sobre os cenários da sociedade, falar um pouquinho sobre doutrina espírita, conversar um pouco sobre esse assunto, é um assunto bom, né, para a gente falar, e vamos começar então fazendo uma digressão a respeito do tema do tempo presente. Nós estamos hoje vivendo sob a égide daquilo que é chamado de período pós-moderno, né? A pós-modernidade. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, nunca foi tão fácil nos falarmos uns com os outros, nunca foi tão fácil estarmos perto, próximos. Aqueles que antes tínhamos a dificuldade da conexão, sabíamos quão era difícil nos comunicarmos com aqueles parentes que moravam no interior aqui do estado, da Bahia ou em outros lugares do Brasil, que nós tínhamos que esperar aquele horário onde o telefone era mais barato. Alguns já se lembram disso, né? Normalmente de domingo à noite, após as 8 horas da noite, ou durante os dias também, num determinado horário. Então, as comunicações eram feitas por cartas, demoravam para chegar e a resposta para voltar. Era um outro tempo. Era o tempo de chegar num guichê de um banco e ficar esperando o funcionário consultar uma ficha para saber qual era o saldo da conta, conferir a assinatura. A gente viveu isso e estamos vivos, né? Estamos todos vivos. Mas para antes desse período, nós temos ainda outras questões, como, por exemplo, os costumes, a sociedade um tanto quanto mais conservadora, como se gosta de dizer, as cadeiras na calçada, né? Todo mundo sentadinho ali, bonitinho, conversando, vendo a lua. Não tinha a questão da violência, era um outro mundo. Então o mundo de hoje versus o mundo do passado dá a ideia de que nós retrogradamos, nós voltamos um pouco do ponto de vista da civilidade humana, embora tenhamos ganhado em espaços na tecnologia, nas facilidades. É muito mais fácil se viver no mundo de hoje, porém é complexo se viver por conta das circunstâncias que se apresentaram nesse cenário. Se nós fizermos um recorte não muito distante dessas mudanças que aconteceram, a gente vai chegar ali no século XIX e vamos analisar, por exemplo, os conceitos de família, algo extremamente importante para as construções sociais. As famílias do século XIX, XVIII, essas famílias que vão constituir aquele período, né, aquele período chamado o período da Era Vitoriana, que vão abrir o período da Era Vitoriana, onde nós vamos ver ali a questão das tradições, né? das convenções mais formais, mais estabelecidas de família. Nós temos também aqueles formatos, os formatos menores, já reduzidos de família também, que começam a acontecer, porque antes disso as famílias eram grupamentos de pessoas muito numerosas, eram casas muito grandes, com quartos coligados, né, contíguos. É muito comum você chegar numa casa antiga e ver que entre um quarto e outro existem portas, né, portas de conexão. Às vezes nem porta física havia só uma passagem na parede. Eram casas muito, muito grandiosas para acomodar uma quantidade muito grande de pessoas. Porque as famílias eram assim, eram agrupamentos, né, de 30 pessoas, 40 pessoas que poderiam estar vivendo sob o mesmo teto. A palavra família vem de famulus, que quer dizer escravo, e escravo era justamente porque a família era uma entidade funcional. Não tinha muito aquela coisa do amor, do romantismo, era uma proposta utilitarista. As pessoas se casavam por necessidade, muitas vezes da própria família, não conheciam o noivo ou a noiva e eram obrigados a conviver e serem felizes. E isso, a convenção, de certa forma, atuava nesse contexto, fazendo com que as pessoas se submetessem a esses cenários para que elas pudessem, então, corresponder às expectativas sociais. Isso mudou, porque à medida em que nós começamos a questionar esses modelos tradicionais, nós começamos a modificar um tanto quanto essas heranças ancestrais dos formatos de confecção familiar, e foram dados aí outros espaços, foram criados outros espaços. O espaço da escolha, do romance, da amorosidade, começou a surgir dentro desse conceito. E as famílias foram se tornando arranjos voluntários e não arranjos impostos. Elas começaram a ser desenhos que estavam sendo estabelecidos agora pelo livre-arbítrio das pessoas. No século XIX ainda temos os filhos como entidades, pequenos adultos, aqueles que não havia esse cuidado especial, não tinham um olhar para a criança.
A criança não se tinha ainda a dimensão do universo infantil, então não se cuidava muito da criança nos seus aspectos da segurança, da afirmação. Era mais o processo da doutrinação, do ponto de vista cultural, era o processo do condicionamento ali, da questão do adestramento do ponto de vista das vontades, do ponto de vista das pulsões infantis, que eram, de certa forma, diminuídos às custas de um modelo educacional bastante rígido. Mas também esse modelo foi sendo modificado, sobretudo no século XX. O século XX é um século de disrupção, um século de quebra, de desconstruções. Então o século XX ele trouxe essa possibilidade dessa liberdade ser exercida com muito mais vigor. As pessoas agora podem fazer suas escolhas, não somente sobre quem vai ser o par da sua vida, mas também se vai haver um par, né? Isso aí não tem mais aquela coisa de você corresponder a um padrão, a mulher tem que casar e ter filhos. Não, se a mulher quiser viver o resto da sua vida sem ter um marido fixo, alguém que fique na sua casa, alguém com a qual ela constitua um ambiente de conúbio, de convivência, ela tem esse direito, assim como o marido também, e hoje com outras liberdades, não necessariamente o homem e a mulher, com outras possibilidades de conformação, e isso afetou profundamente muitas coisas. Então, do ponto de vista das sociedades, aqueles grandes títeres, aqueles grandes imperadores, aqueles reis, aquelas pessoas que mandavam, eles deixaram de estar nesse lugar. As famílias também foram impactadas por essa desconstrução. Os pais, né, o pai chamado pátrio poder, começou a ser, de certa maneira, questionado. A sociedade patriarcal começou a virar um sinônimo de algo que não é muito bom, né, que é a causa, muitas vezes, de muitas frustrações e de muitas questões pessoais, de muitos recalques que nós carregamos na nossa alma. E com isso houve aí um balançar no modelo familiar. O que eu quero dizer é que a família como instituição, ela não é uma estrutura monolítica, ela está em constante mudança e é justamente assim, conforme vai dizer Thomas Kuhn, o paradigma anterior ele vai perdendo a sua força e no lugar vai surgindo uma proposta nova, e essa proposta nova é uma sociedade um tanto quanto mais aberta, mais fluida, com as relações um tanto quanto mais diretas entre as pessoas. O que a gente viu é que a sociedade conservadora, a sociedade mais sólida, onde tudo estava devidamente arrumado, vai dar lugar a esse chamado mundo líquido. O que é o mundo líquido? O mundo líquido é um mundo onde as coisas não são tão concretas como a gente imagina. Não são aquelas coisas definidas, as coisas têm um papel muito móvel, elas se liquefazem, se desfazem muito rapidamente. As amizades, elas são feitas com cliques de botão. As não amizades, ou melhor, o cancelamento de uma amizade é feito também com um clique de botão. Então é tudo muito simples, é tudo muito rápido, não tem mais aquela coisa, aquela complexidade. Aí há uma dinâmica muito maior, mas em compensação, algumas consequências, como tudo que a gente pode ver na vida. Quando você mexe numa determinada estrutura, você afeta não só aquela estrutura, mas todo um ecossistema que inclui aquela estrutura. Então, quando você afeta a estrutura da família, você afeta a criança, o adulto, afeta toda a vida da comunidade, da sociedade, do mundo. O mundo, a sociedade, a humanidade de um modo geral, ela é impactada de alguma forma. E toda mudança, ela traz sempre um aspecto negativo, que é o aspecto da desconstrução, a possibilidade de você refazer o algo que foi destruído, através de um novo modelo em que as pessoas ainda não estão acostumadas, as pessoas não estão ainda bem ambientadas naquele novo modelo, então é natural que haja algum tipo de revolta, algum tipo de resistência, mas também traz a possibilidade de uma implementação nova de coisas que não eram possíveis antes no modelo anterior. Então as liberdades individuais, por exemplo, foram uma conquista positiva. Mas o que você faz com essa liberdade, a maneira como você exerce essa liberdade, isso pode não necessariamente representar um ganho direto e imediato para a sociedade. Porque as pessoas podem simplesmente achar que, porque tem esse direito, podem passar por cima de outras questões
que são, por exemplo, o direito do outro de estar numa condição de segurança, de estabilidade, o direito do outro de exercer sua cidadania. Então, tudo isso é, na verdade, ajustes que vão sendo executados à medida em que as dinâmicas sociais vão sendo desenvolvidas. Então isso é algo que a gente percebe que a sociedade é dinâmica, as estruturas são dinâmicas e nós também somos. A partir do século XX, meados do século XX, se abriu um olhar para a criança. A criança realmente ela é algo que precisa ser observado. Porque a criança ela não é como se imaginava uma estrutura que, do ponto de vista behaviorista, você pega ela de qualquer jeito, condiciona ela de qualquer forma e você produz aquele resultado social, humano que você imagina. Dá-me uma criança, lhe devolverei um advogado, uma proposta behaviorista. Não é exatamente assim que funciona. Porque se descobriu, a partir dos estudos da criança, que os seres humanos são mais complexos do que podem parecer. Eles não são simplesmente pessoas que se acomodam ou que se condicionam a determinados tipos de imposição de qualquer jeito. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Menino, cachorro, estudante debaixo do branco, me respeite que eu sou seu pai. Esses condicionantes históricos da sociedade, eles não têm igualmente os mesmos efeitos. Para umas pessoas, tudo bem, não tem problema algum. Para outros, é um desastre. Para algumas pessoas, a pessoa quando tem mais disponibilidade para uma resiliência, tem mais capacidade de ser resiliente, esse tipo de imposição social pode não ter um efeito devastador, mas para outras pessoas pode. Pode ser a causa de muitos tipos de problemas, pode ser a causa até de problemas como a esquizofrenia, por exemplo, conforme estudos que mostra que o comportamento obsessivo de uma relação parental entre mãe e filho, por exemplo, pode produzir, na questão da transgeracionalidade, nas famílias subsequentes, aquelas que virão dos filhos, poderá produzir em algumas gerações um filho esquizofrênico. Então, isso por quê? Porque existem complexas estruturas que estão sendo movimentadas numa simples relação entre mãe e filho. Isso tudo faz parte desse desenho do que a gente entende como sendo sociedade e como sendo relações humanas. O que isso trouxe de concreto para a nossa observação da criança? Trouxe que, quando a gente analisa o conceito de um ser humano, de um infante ou de alguém que está vivendo um determinado conflito, não é simplesmente como se pensava anteriormente, né? O deprimido é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não conseguiu ter muita vontade, não conseguiu ter uma disposição para a vida, e por conta disso o deprimido ele simplesmente é uma pessoa que não conseguiu, né, lograr o êxito de ser uma pessoa bem-sucedida, ser um vencedor, e era tratado dessa maneira, um preguiçoso, um desidioso, etc. Com os estudos se chegou à conclusão de que, em verdade, a depressão ela tem várias características e características que podem ser biológicas, e essas biológicas elas não estão afeitas à vontade do indivíduo, elas voam sobre o indivíduo e avançam sobre o seu espaço psíquico, neutralizando a sua vontade, seu desejo de viver. E isso é muito grave, porque hoje nós temos isso como um processo realmente grave, espalhado pela sociedade de um modo geral, pessoas em diferentes graus, idades e classes sociais e raças e credos, essas pessoas padecendo do fenômeno da depressão, inclusive a Organização Mundial de Saúde chegando a vaticinar que essa talvez seja uma das principais causas de morte no mundo, associada diretamente às doenças cardiovasculares e a outras doenças como câncer e outras mais aí que estão no rol dessas doenças aniquilantes que a sociedade presencia, assiste como símbolo da finitude humana. Então, dentro desse espectro de possibilidades, a gente vê que há um problema de depressão. Existe um outro problema, que é o problema das ansiedades, dos outras síndromes do pânico e etc., que são essas também provocadas por um deslocamento, uma desfunção da estrutura psíquica do ser, da estrutura emocional do ser, aquele ser que é menos suscetível a uma variação
daquilo, de um ambiente, né, suscetível a uma submissão, ao estresse, por exemplo, ele pode reagir de uma maneira avançando em direção ao problema, sendo aquele cara determinado que vai para cima, etc. Ou ele pode simplesmente incorporar isso como medo, né? A ansiedade, basicamente, o medo do futuro, o medo do que pode acontecer. Agora imagine isso tudo junto. Imagine uma sociedade onde você tem famílias que não têm mais tradição, que não tem mais os ritos de passagem, né? Isso é importante, eu vou fazer aqui só um detalhe em relação aos ritos de passagem. Os ritos de passagem são fundamentos para que nós possamos entender que um ciclo da nossa vida rompeu e que um novo ciclo começa. Então, por exemplo, os 15 anos da menina. Pode parecer uma coisa fútil, né? Você fazer um bailinho de 15 anos para uma menina. Mas antigamente, esse era o baile que dizia o seguinte: a partir daqui acabou a criança, aqui a partir desse momento começa a mulher. Ela tem uma capacidade de reprodução, ela tem uma capacidade de cuidar da sua casa, ela tem uma capacidade de ter um marido, e muitas meninas se casavam nessa idade sem que os seus maridos fossem presos por pedofilia. Então, isso acontecia de maneira muito sistemática, sem nenhum problema. Acontecia porque era um costume social, era uma questão de uma cultura que era aceita e, portanto, não tinha nenhum problema isso acontecer. Acontece que com a mudança nos parâmetros da sociedade, esses e outros ritos de passagem foram sendo substituídos, não porque o rito em si, mas porque as funções desses ritos foram perdendo sentido. Não há mais sentido você apresentar uma filha para a sociedade em busca de um marido, até porque ela pode não querer ter esse marido. Então não faz muito sentido aquilo mais acontecer. Porém, do ponto de vista humano, essas marcações, esses ritos de passagem que existem nas culturas tribais e que nós herdamos na sociedade, adaptando aos nossos princípios aqui, os nossos métodos, isso representou uma falta dessas fronteiras entre os períodos da vida. O período da infância, o período da juventude, o período da maturidade, o período até da velhice. E aí nós vamos encontrar pessoas que avançam esses períodos novos com características antigas. Vamos encontrar jovens, velhos ou velhos jovens. Vamos encontrar pessoas que já em alta idade estão vivendo como se vivessem na sua juventude, vivessem olhando para trás nesses retrospectos, nesses revivals de coisas vividas, de características físicas, a forma de se vestir, a forma de atuar no mundo. Isso representa até hoje uma patologia, ou pelo menos um campo de estudo, conhecido como síndrome de Peter Pan ou puer aeternus. É aquela coisa da criança que não amadurece. E nós vamos encontrar muitas crianças não amadurecidas com 28, com 30 anos, com 40 anos ou mais, vivendo ainda nas casas dos seus pais, vivendo ainda sob a proteção de uma situação de controle. Eles não têm capacidade necessariamente de lidar com certos tipos de frustração e a dificuldade de romper com aqueles laços da casa. Isso cria dificuldades até para seus pais, cria dificuldades. Nós vemos jovens que estão fazendo filhos, que estão tendo a gestação, mulheres e homens, que estão fazendo nas suas relações filhos e entregando para os seus pais cuidarem. Ou seja, até a própria natureza, ela de certa maneira, ela sofre um pouco com essas manias, essas tentativas de mudar o que está aí vigente. É a coisa do inconformismo, né? A gente acha sempre que tem um espaço para melhorar, acha que sempre está errado, acha que sempre que o novo, que o desconhecido é algo muito melhor, e por isso a gente avança em relação a isso. Então, esse conjunto, misturado com as mudanças sociais, misturados com essa imaturidade, com essa incapacidade de lidar nas frustrações, nós estamos no mundo presente. Os problemas que nós temos hoje, eles não são recentes, eles foram sendo construídos paulatinamente. Vamos aqui olhar e lembrar mais uma vez que há um tempo atrás, nós, quando quisemos romper com as estruturas patriarcais, esses modelos vitorianos de família e sociedade, nós levantamos 2 dedinhos para cima, paz e amor, sexo, droga e rock and roll, fomos proibir e fomos para cima, né, dessas convenções, quebrando tudo, destruindo tudo, acabando com tudo. Restou o quê? Nada. Nada foi botado no lugar. Então você desconstruiu tudo e não botou nada. Porém, o ser humano precisa de tudo, precisa dessas coisas.
Essas coisas não foram construídas porque nós tínhamos uma vontade simplesmente de fazer. Essas coisas não foram construídas porque elas faziam sentido serem feitas. Não, elas foram feitas porque as pessoas precisavam dessas estruturas. Isso é ancestral. Nós trazemos essas heranças desde as sociedades tribais. Se nós formos olhar, os ritos de passagem estão nas sociedades tribais. Se nós formos olhar, os clãs, as tribos estão com a sua hierarquia, o pajé, o chefe, enfim, que estão ali cuidando das suas funções sociais. Nós temos estruturas muito parecidas que se replicam em outros microcosmos com características adaptadas, mas basicamente a mesma coisa. Quando você remove tudo isso e dá ao ser humano uma vida vazia, um literal caderno em branco para que ele possa preencher com as suas aspirações, a primeira pergunta que ele faz é: qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Eu posso acordar ou não? Trabalhar ou não? Casar ou não? Eu posso ser ou não ser? Isso não é a questão. A questão é que eu simplesmente posso estar em qualquer lugar e ao mesmo tempo eu não sei em que lugar eu posso estar. Isso dificulta. Tem pessoas que são autogeridas. Tem pessoas que acordam de manhã e quando não tem, inventa o que fazer. Mas tem outras que não. Tem outras pessoas que não são assim tão resolvidas. São pessoas que precisam mais de uma orientação, precisam mais de um direcionamento. Aí, um avanço que foi feito muito perigoso também foi sobre a questão da própria transcendência do indivíduo, questionando ou jogando fora o neném, né, a água da bacia com o neném junto. Porque ao criticar o modelo das religiões, matou-se a possibilidade do homem acreditar em Deus. Vem desde o século XIX trazendo essa ideia de que a religião é uma coisa das pessoas que não estão devidamente imbuídas das suas capacidades mentais, ou que são pessoas inocentes, pessoas que não têm essa condição de viver uma vida de maneira mais segura. Enfim, esses ditames que a gente vê por aí tão facilmente colocados, esses rótulos, né, da questão do ópio do povo, enfim, essas coisas. Então, isso daí, no meu entendimento, isso foi uma coisa muito grave, porque ao invés de simplesmente nós reformarmos nossa visão sobre a transcendência, nós simplesmente atacamos a transcendência como se ela só pudesse ser feita dessa maneira. Ou seja, nós só podemos amar a Deus dentro de uma igreja, dentro de um templo, ajoelhando no milho ou criando situações complicadas para o nosso corpo, siliciando as nossas instâncias materiais. Talvez a gente tenha cometido esse exagero. A transcendência é algo imanente na natureza humana. Portanto, quando você remove isso, fica o quê? Além do tudo que você tirou. Os seres humanos estão esvaziados desde a década de 20 do século passado, segundo o Dr. Rolomei, em um livro chamado O Homem em Busca de Si Mesmo. Ele fala a respeito desse vazio existencial, dizendo: o grande problema da década de 20 era o vazio existencial. E a gente acha que o vazio existencial começa a surgir a partir da década de 80. Não é isso. Ele já vem sendo construído porque o homem está cada vez menos sendo colocado na condição de um ente humano. Então observe o que aconteceu com a psicologia. A psicologia mecanizou o processo, sistematizou a psique humana como sendo apenas um aspecto de biografia. Ou seja, eu entendo o seu nascimento, entendo sua gestação, entendo sua infância, entendo sua relação com seus pais, seus irmãos, com a sociedade, e eu sou capaz até de dizer por que você pensa do jeito que você pensa ou sente do jeito que você sente. As construções mentais e as heranças ancestrais do espírito, não, essas estão no âmbito da religião que está sendo condenada. Ou seja, você tira do campo da ciência, do campo dos tratamentos, das terapêuticas, você tira essa perspectiva e limita muito. Tanto isso foi percebido que mais recentemente a questão da transpessoalidade ela começou a trazer de volta esse eixo, ou seja, resgatar o ser humano no seu sentido simbólico, no seu sentido geral, essencial, a partir do momento em que se compreende o ser, conforme diz Joana, como um ser biossocio-psíquico espiritual. Compreender o ser na sua completude, compreender o ser na sua grandeza, isso é muito importante para que nós possamos construir esse modelo do homem integral, do homem do futuro. Como é que não vai ter problema um homem que é integral, mas que se desintegra?
que está desintegrado. Ele é integral por potência, ele é integral por natureza, mas a sua construção é desintegrante, é toda fragmentada. O indivíduo vai se fragmentar pela cor da pele, ele vai se fragmentar pelo gênero, ele vai se fragmentar pela política, ele vai se fragmentar pela religião, pela sua característica étnica. Ele estará fragmentado em várias camadas. Ele não será um indivíduo, ele será um personagem múltiplo. Múltiplo que ele poderá defender ou terá que defender instâncias da sua pessoa em diversos campos de batalha. Se ele tem uma religião, ele tem que defender a sua opinião diante da religião. Isso não existe simplesmente o aceitar, existe o condenar. E a gente não pode imaginar que isso vai mudar de uma hora para outra. A natureza humana ela é muito mais lenta do que o processo da mudança social. Eu posso chegar ali, por exemplo, e decretar, fazer um decreto. Olha, a partir de hoje todas as pessoas vão andar nuas pelas ruas. A partir de hoje as pessoas não têm mais nome, não têm mais carteira de identidade, vão ser identificadas apenas por sussurros. Imagine que alguém resolva fazer isso porque acha que é legal, é o cúmulo da liberdade. Imagine que chegue nesse ponto. O ser humano não consegue viver sem identidade, ele não consegue se expressar sem essa noção de que ele é um todo coerente, uma unidade. Ele tem dificuldades com isso. Então, ele não vai simplesmente tirar 60 mil anos da sua história e mudar de uma hora para outra porque alguém achou que é legalzinho. Porque alguém que achou que é bonitinho, porque alguém achou que é bacana, que alguém achou que é legal. Então existem discussões que estão nessa natureza hoje, estão nessa gênese hoje, que mexem com questões essenciais do ser humano, que mudam, de certa maneira, a natureza humana, que alteram a natureza humana nos seus aspectos mais profundos. E isso precisa ser observado, porque o ser humano não é um ente, conforme nós já conversamos, ele não é um ente moldável pelos costumes sociais. Nem os costumes sociais são responsáveis pela sua natureza natural. Então o homem, ele traz na sua essência características suas, a mulher traz características suas, e isso é na natureza que você vai encontrar isso nos animais, vai encontrar isso nas plantas, vai encontrar isso em todos os gêneros, em todos os reinos. Você vai encontrar acontecendo justamente essas características específicas de cada forma, de cada expressão. Então não é o homem com seus decretos que vai simplesmente modificar isso. E isso também não está, assim como Deus não está na religião necessariamente, não é uma propriedade da religião, as características naturais não são propriedade da ciência. A ciência cabe estudar a natureza e não tentar modificar por imposições das suas ideias. Então isso é uma coisa que hoje nós ainda estamos extrapolando esse modelo, porque há uma convenção de que o homem, por ter cabeça, por ter ração, ele não precisa mais de nada, ele tem apenas agora que equilibrar, ele é o responsável pelo equilíbrio do mundo, né? Ele que equilibra o mundo, é ele que equilibra todas as coisas, ele é o grande rei da natureza, ele é o grande Deus sobre a Terra, por quê? Porque ele constrói computadores, porque ele constrói a internet, porque ele faz os foguetes, porque ele faz os satélites, porque ele faz submarinos. Ele acha que é a coisa mais bela do mundo. Não é, não é. Olha o que aconteceu hoje. Nós tivemos hoje um grande tsunami, um grande terremoto que já vitimou mais de 700 pessoas. Então, em um dia, e isso é uma calamidade que a natureza se expressa e o homem não tem controle nenhum sobre isso, ele não evita isso. Cabe a ele apenas criar os mecanismos para se adaptar a essas situações sociais, mas por decreto ele não pode dizer que está proibido a partir de hoje que os terremotos se manifestem sobre a Terra. Ele não tem esse poder. Então, o que acontece no mundo presente é que nós achamos que nós ainda somos deuses, que nós mandamos na sociedade, que nós criamos esses modelos todos, que nós criamos essas deformidades sociais, que nós criamos essas anomalias sociais e achamos que simplesmente as coisas vão ser melhores porque nossa cabeça de repente um dia acordou de manhã e disse: a natureza está errada, vamos mudar a natureza. Isso está errado, isso não pode ser desse jeito. E assim também nós podemos estender esse mesmo mecanismo para as questões morais. As questões morais também, por sua vez, não são de matéria religiosa. As questões morais são questões de bom senso. As pessoas que vivem em sociedade de uma forma melhor, de uma forma mais amigável, amorosa, fraterna, as sociedades que se estruturam assim são sociedades mais evoluídas. São sociedades que têm melhores condições de produzir os seus efeitos, de ser mais funcional.
As pessoas ficam mais tranquilas, têm menos estresse, as pessoas adoecem menos. As sociedades que são mais evoluídas do ponto de vista espiritual são sociedades mais leves. Sociedade onde as pessoas questionam certos modelos, aí sim, com o direito de fazer isso, com propriedade, com os pés no chão, sem as ilusões, os arrobos de que daqui para frente tudo será diferente porque eu mudei a cor da minha casa. Não, eu continuo sendo Paulo, eu continuo sendo quem eu sou, eu continuo vivendo da forma que eu vivo, eu continuo pensando do jeito que eu penso, eu posso desmanchar e construir a casa 1000 vezes, mas eu serei ainda a mesma pessoa. A sociedade pode mudar 500 mil vezes, mas eu serei ainda a mesma pessoa. Então é preciso que nós pensemos sobre isso, porque os nossos ditames morais estão aí há mais de 2000 anos sendo colocados na forma da religião, tudo bem, mas podem ser transmutados ou traduzidos em formas de meios sociais, de comunidades, etc. Talvez um dos maiores equívocos que a gente tenha cometido em relação a isso tenha sido, de fato, aprisionar Deus dentro de conceitos religiosos. Talvez nós tenhamos cometido esse erro. Não que isso seja uma heresia, o que eu estou falando em absoluto. Eu não estou negando a existência de Deus, ao contrário, eu estou reafirmando a existência de Deus muito, muito, muito mesmo. Reafirmando a sua existência, mas de uma forma muito positiva, no sentido de dizer que Deus não está nas convenções nem nos livros, Deus está em todos os espaços. Deus está na natureza, Deus está no universo, Deus está na chuva, Deus está no vento, Deus está no sol. Tudo, em verdade, em tudo que é expressão de matéria, de possibilidade, de vida, de movimento, é apenas e tão somente a expressão de Deus. Não há nada que não seja divino, não há nada que não seja uma manifestação de Deus. Podemos até dizer que essas coisas são criadas por Ele, mas são como se vibrações de vontade, atos volitivos de uma grande inteligência, que cria como eu crio os meus pensamentos e os meus desejos. Talvez Ele possa dizer, faça-se a luz, e a luz se faz, porque realmente há uma essência, mas essa luz ela não é uma coisa nova, de uma matéria nova, de uma essência nova, de algo apartado dessa força criadora. Não, ali dentro. Então o que eu estou dizendo é que na natureza ele pode ser observado como o grande templo, a grande igreja é o mundo, o universo, aonde ele pode ser contemplado, admirado, podemos ter colóquios com essa força, podemos conversar com ele, podemos trabalhar nessa relação, mas sem esquecer de um detalhe. Da mesma forma que existem leis humanas, que existem construções humanas, que existem convenções humanas, na mesma forma que existem os erros humanos, os seus equívocos por sua ignorância, existem as leis divinas. Existem as leis divinas. Essas leis divinas, elas não podem ser transgredidas. Simplesmente isso. Não são as leis do Decálogo. Não são, porque as leis do Decálogo são leis humanas, não mate, não roube, etc. É de uma periferia, de atos de pessoas que não têm a menor ideia do que são. De seres que ainda não compreenderam a grandeza das suas estruturas mentais, psíquicas. São seres que ainda estão em dificuldade desse relacionamento. Por isso, Deus não necessariamente estaria criando leis para esse tipo de periferia. São homens que criam leis para homens sem dificuldade. É como nós temos nos nossos códigos penais, o Código Civil, o Código de Trabalho, o direito das coisas, é tudo aí. Mas esse direito muda com o tempo, é alterado com o tempo, ele é modificado em função dessas convenções, dessas coisas sociais. Toda vez que a sociedade vai mudando, as leis vão tentando acompanhar para poder justamente dar sustentação a essas relações sociais dentro desses novos paradigmas. Errados ou certos, isso não importa. O que importa é que a lei acompanha o trabalho da mudança social. Mas as leis divinas, elas são imutáveis, elas são inexoráveis, elas não são alteráveis. Não são derrogáveis, nós não podemos simplesmente cancelar. Eu quero ver um juiz mais poderoso, o mais poderoso da terra, o maior autoridade do judiciário da terra, chegar simplesmente a editar um decreto. A partir de hoje está revogada a lei da gravidade. Ele não tem poder nenhum sobre isso. Ele não tem poder sobre o tsunami, sobre o terremoto, sobre a lei da gravidade, sobre as leis divinas. A lei de adoração, que é uma necessidade nossa de construção de foro íntimo, de admiração, de conexão com Deus. Há a lei de trabalho que lhe sucede, que em verdade você pergunta o que trabalho tem a ver com adoração, por que está ali antes de tudo? É porque o trabalho é o movimento da vida, a vida
para acontecer, existe trabalho, existe vibração, não existe nada que se expresse se não tiver um trabalho preliminar, uma coisa que lhe anteceda. Portanto, o trabalho é super importante porque é com o trabalho que a vida aparece. Depois nós temos a reprodução, conservação e destruição. Olha que coisa, as leis milenares estão aí, a lei de Brahma, que é a criação, de Vishnu, que é a conservação, e de Shiva, a destruição constante para a renovação. E logo em seguida, quando você diz assim, poxa, criou, conservou, destruiu para progredir, não, antes disso vem a sociedade. A sociedade aparece justamente depois dessa tríade de leis de conservação, de materialização, de existência, da impermanência. As chamadas leis da impermanência estão ali. Depois vem a lei de sociedade, dizendo que nós só progredimos quando estamos juntos. E em seguida, a lei do progresso. Nós vamos progredir à medida que estamos na sociedade, à medida em que existimos, à medida em que a vida se deu e à medida em que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Allan Kardec era um gênio. Gente, aquele homem não existe. Aquele homem trouxe uma inteligência para o processo que é fora do comum. Olha só, Deus, depois a vida, depois a impermanência, a matéria, a existência, depois as relações humanas nos níveis mais avançados, nas tribos, nos bandos, etc. E depois o progresso. Aí a gente vai ver, depois do progresso, a gente vai ver a capacidade de igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Aí que a gente consegue entender realmente essa grande pirâmide, que não é total, é apenas uma pálida ideia do que é a expressão de Deus. Então, quando a gente olha a natureza se movimentando, nós não estamos vendo leis cósmicas que estão restritas ou sob o domínio da física humana. Não, estamos vendo a própria dinâmica do divino, que se expressa aí. Então, dizendo de outra maneira, as leis divinas deveriam pautar as leis humanas. As leis divinas deveriam pautar os comportamentos humanos. As leis divinas deveriam ser a base de toda a nossa essência existencial. Porque se nós fizéssemos assim, nós teríamos menos sofrimento, nós teríamos menos angústia, nós teríamos menos medo, o ser humano seria fortalecido nas suas potencialidades. Se nós tivéssemos a compreensão sobre o que nós somos, a nossa capacidade de ser e de expressar a nossa vida, olha quantas coisas maravilhosas nós poderíamos fazer. Olha que se nós compreendêssemos que o homem é uma entidade diferenciada, nós compreendêssemos que o homem é uma essência grandiosa, nós compreendêssemos a totalidade que existe nesse homem, de suas possibilidades de expressão vivencial. Olhe quantas coisas maravilhosas nós poderíamos ter. Nós poderíamos ter muitos seres humanos se revelando todos os dias na sua possibilidade de potência, na sua atualização de capacidades íncitas no ser, produzindo efeitos sociais maravilhosos, ao invés de colocar as pessoas para baixo, ao invés de incutir a dor, o sofrimento, como se faz hoje ordinariamente por esses meios de televisão, essas coisas horrorosas que se transformaram, esses veículos de comunicação, essas coisas pedantes, arrogantes e simplesmente danosas, prejudiciais, daninhas a toda a construção social, por interesses monetários, mesquinhos, pequenos. Esses caras são capazes de fazer qualquer coisa. E todo dia é morte, é destruição, é morte, é destruição. Como é que as pessoas não vão se destruir? Você tirou o chão das pessoas, agora você tira a segurança do mundo. O que acontece com a cabeça de um pobre coitado? Ela não dá certo não, gente. Fica ele premido entre duas coisas. Ele não consegue pisar e não consegue olhar para cima, porque de cima vem a ameaça e de baixo vem a ausência. Aí vem o vazio existencial, vem depressão, vem síndromes, vem tudo mais, vem as destruições das comunidades. Nós precisamos olhar os seres humanos como seres completos, como seres, ter cuidado para lidar com os seres humanos. Quando você divide os seres humanos, você os fragmenta e os enfraquece. Você não é a cor da sua pele, nem você é a roupa que você veste. Você é um espírito imortal que está se expressando através de um corpo numa vivência temporária e impermanente, que é uma vivência de aprendizado para o espírito. E esse é o conceito que a doutrina espírita nos traz. É isso que precisa sair de um contexto religioso para ir para um conceito de natureza. Esse era o desejo de Kardec. Quando Kardec falava sobre a doutrina espírita, ele não falava que ela seria uma religião. Falava que seria uma doutrina de base, de fundamentação para as demais religiões. Então, você poderia ser, por exemplo, um católico, mas você saber que você reencarna, que você conversa com o espírito, que você continua vivo,
né? Apesar do corpo físico ter morrido, que você pode viver em outros lugares, que você, não existe Deus, muitos desses aí, inclusive todas as religiões de modo geral já combinam, mas com nomes diferentes e não aceitam o nome dado pelo outro quando há um consenso. É preferível trabalhar no dissenso para poder segmentar. Eu sou católico, você é espírita, você é testemunho de Jeová. Então essas segmentações são horrorosas. Elas estão em desconformidade com as leis divinas, porque nós não somos separados, nós somos um, conforme nos diz Jesus. Nós somos um com o Pai, um com o outro, e toda a lei amorosa de Jesus é construída a partir do conceito da unidade. Todo o conceito do Evangelho é em cima do conceito da unidade, quando ele diz: eu sou a videira, meu Pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Aqueles que estão conectados comigo estão conectados com o Pai. O conceito de unidade, ele simplesmente transformou isso numa árvore porque ele achou que naquele tempo era mais didático, pedagógico, mas em verdade o que está ali é o conceito da unidade, um no outro, do outro, do outro, e aí você tem uma propriedade matemática. Se um está com o outro e o outro está com aquele outro, aquele último estará com o primeiro. É claro que isso é verdade. Então nós precisamos simplificar a vida. Nós temos conceitos, ensinamentos, podemos trabalhar isso nas nossas evangelizações, sem dúvida. Trabalhar a religião no seu aspecto moral, claro, mas trabalhar a formação do sujeito na percepção de Deus como um ente da natureza, trabalhar o indivíduo como um elemento, uma emanação de Deus, com todas as suas possibilidades, com todas as suas capacidades, com todas as suas características, fazendo com que as crianças cresçam fortalecidas na sua essência. Não precisa mentir, é só falar a verdade. É só dizer o que eles são, para que eles acreditem verdadeiramente, com a fé raciocinada, o que eles são, porque eles serão mais fortes para lidar com as frustrações, eles serão mais resilientes para lidar com essas variações abruptas e serão mais conscientes para não ficar fazendo propostas absurdas para a mudança de humanidade, quando na verdade a humanidade o que precisa agora é botar o pé no chão, é encontrar-se, é achar seu chão, achar seu solo, achar seus fundamentos para poder existir de uma forma muito vigorosa, de uma forma muito poderosa. Por isso, meus amigos, os problemas atuais, eles são uma construção nossa. Eles não estão aí por causa do corona, nem por causa de depravação. Não, que a depravação, de certa forma, sempre houve. Essa tentativa do homem de disrupção sempre houve. Freud, ele num livro chamado Futuro de uma Ilusão, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão de cultura, de rompimento de cultura. Você impõe a um grupo, mas não quer dizer que todo mundo aceite. Vai ter um grupo que não vai aceitar, vai achar que aquele ali não está certo. O consenso não pode vir por uma imposição. O consenso, conforme Kardec nos ensina, deve vir por um conceito comum, uma doutrina de base comum, que seja aceita não por dogma de fé, mas que seja aceita por dedução racional, por dedução lógica. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou me baseando em nada em princípio de fé, porque as coisas que eu digo aqui estão escritas nos livros das mais antigas tradições religiosas e mais novos livros da ciência. Todos estão falando a mesma coisa. Todos estão convergindo para esse lado. Então, quando a medicina hoje adota as práticas integrativas complementares, ela está dizendo o quê? Que a questão das mãos, as transfusões energéticas, isso existe. Que é um fato, só não está ainda devidamente entendido. Só se sabe que quando aquelas pessoas estão submetidas a um passe, elas melhoram mais do que as que não estão. Aquelas que estão sendo tratadas, assistidas até remotamente, estão em condições melhores do que aquelas que não estão, mesmo utilizando grupos de controle que são pessoas que não sabem que estão recebendo esse tipo de energia, mesmo essas estão melhorando. E por isso a medicina valida essas práticas, integra essas práticas. Medicina e espiritualidade hoje são cadeiras interessantes nos cursos mais avançados de medicina do mundo. E temos que entender que isso vai migrar para princípios que já estão conosco há 164 anos. Portanto, nós temos que entender que nós temos nas mãos um problema, que é um problema social, um problema humano, e nós temos na nossa mão também uma solução, que é a nossa bendita, esclarecedora e bem fundamentada doutrina. Porque ela vai nos trazer todos esses elementos, ela vai nos trazer todos esses fundamentos para que nós entendamos a questão da indulgência, da aceitação das diferenças, da aceitação dos momentos atuais, dos estágios evolutivos de cada um,
que aceitemos então as propostas, as formas, os conceitos, que nos reposicionemos diante das nossas relações humanas, que saiamos da condição do vitimismo e atuemos na condição do protagonismo. Tudo isso está fundamentado nos ensinamentos dos Espíritos. Nós precisamos trabalhar para fortalecer pessoas, não para criar dependência, mas para criar força, E não precisa mentir, não precisa iludir, não precisa dizer coisas que são além da compreensão. Não, fala só o que a pessoa pode entender, aquilo que é suficiente. Você é um filho de Deus, vós sois deuses. Por quê? Porque não há como não ser. A energia divina que tudo cria inclusive os seres humanos. E quando nós nos olhamos como deuses, nós podemos entender o estágio do outro, avançar na direção do divino do outro, complementar a ação divina, deixando sair o divino em mim, atuando de forma amorosa na vida do outro. As comunidades espíritas poderiam ser muito mais avançadas do que são, se nós estivéssemos de fato compreendendo essas mensagens de Kardec, dos Espíritos. Essa fusão que foi feita com o cristianismo poderia alavancar muito os nossos grupos, para que nós não nos percamos nas disputas de poder, que nós não tenhamos ainda os nossos mecanismos melindrosos atuando nas nossas relações humanas, que nós possamos desenvolver os mecanismos fraternos mais evoluídos. Por quê? Porque os espíritas serão conhecidos pelo muito se amarem, serão conhecidos pelo muito perdoarem, serão conhecidos pelo muito se transformarem. E essas transformações, esse perdão e esse amor, não são atos de externalidade, não são atos de aparência, são atos de verdade. São atos de construção verdadeira, e isso é o exercício nosso de cada dia, respeitando os tempos de cada um. Portanto, meus amigos queridos, as nossas dificuldades dos tempos presentes são naturais, são características de um povo em evolução, de um ser que busca a sua realidade intrínseca, a sua realidade, a sua verdade intrínseca, e estamos nesse processo. Transição não é destino. Transição é caminho. Nós estamos em transição porque nós estamos transitando, estamos passando, estamos caminhando. Há uma paisagem, há coisas do lado a se observar, estradas ainda esburacadas, espinhos, lugares de pedras que machucam os pés, mas nós estamos caminhando. E haverá o dia em que todos nós teremos luz, quando a nossa mente estiver aberta, a nossa consciência estiver lúcida, nós tivermos a capacidade de compreender todas essas coisas, nós seremos então, talvez, menos frustrados, menos deprimidos, menos ansiosos e mais felizes. Que o Pai Celestial esteja em nosso coração, vibrando, trazendo força, luz e paz a todos vocês, e que nós possamos encontrar esse caminho na nossa doutrina e as nossas casas, então, centros de recuperação dos homens infelizes do mundo da ignorância, trazendo luz e paz para todos. Fiquem com Deus, que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo